Uma boa noite a todos, sempre podcast está no ar. A nossa convidada de hoje, muito especial, a doutora Rebeca Costa. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, me senti lisonjeada por estar aqui hoje. Espero que eu possa contribuir um pouquinho nesse assunto que é tão polêmico, né? Com certeza. Doutora, o que te motivou a seguir nessa carreira de médica dermatologista com especialidade na área da saúde e beleza? Na faculdade, eu sempre tive o intuito de fazer alguma coisa que acrescentasse, né, no paciente, né, melhorasse a qualidade de vida, a autoestima, mas também eu queria algo que trouxesse uma expectativa que ele se sentisse melhor. E aí eu fiquei em dúvida entre cirurgia plástica e dermatologia. E aí eu gostei mais da área da dermatologia porque eu consigo tratar doenças que também eu gosto muito, que são doenças de pele, cabelo, câncer de pele, e associar com procedimentos estéticos e trazer uma melhora da autoestima. Então, na dermatologia, eu consegui trazer essa área médica mesmo de doença e saúde com a parte estética. Então, eu consigo tratar o paciente em todas as áreas e demandas que ele tem na parte física. Certo. Doutor, e hoje quais são os procedimentos mais procurados no seu consultório? Principalmente estética, realmente, mesmo que eu gosto muito de tratar doenças, mas a procura maior é estética. Cabelo, queda de cabelo, que hoje muita gente está com essa queixa, e a parte estética facial. Então, os procedimentos mais procurados, toxina botulínica, que é o famoso Botox, bioestimuladores de colágeno e cirurgias estéticas, como a blefaroplastia, lifting de sobrancelhas, que é a Castanhares, e a lipo de papada. Certo. Doutora, e Botox? Muitas pessoas pediram para me te perguntar. Qual o prazo de validade do Botox? Tem um prazo de validade ou depende muito da pele, depende muito da pessoa? Como é que é? É exatamente isso. Varia muito do indivíduo, do organismo. Se a pessoa usa muito remédio, principalmente anti-inflamatórios e relaxantes musculares, a gente percebe que a durabilidade é menor do Botox, pois esses medicamentos degradam mais rápido a toxina botulínica. Outros fatores, pacientes atletas que fazem muita atividade física, que pegam muito peso, também a durabilidade é menor. Mas o tempo médio é de 5 a 6 meses, depende muito do organismo, mas essa é a média de 5 a 6 meses. O que eu sempre oriento os meus pacientes, se você não consegue fazer exatamente de 6 em 6 meses, no mínimo a cada 8 meses ou uma vez por ano, para não deixar prolongar muito essas marcas de expressão que a gente tem na testa, nos pezinhos de galinha, porque essas marcas de expressão, depois que elas ficam profundas, já não saem mais. Então, por isso que a gente fala que ele é preventivo e curativo. Então, o Botox serve para prevenir que essas marcas afundam e evita também um aumento de rugas ao longo do tempo. E, doutora, hoje em dia nós vemos muito nas redes sociais pessoas dizendo que uma pomadinha ali, clara de ovo com fermento em pó ajuda. Isso é mito ou realmente ajuda? As misturinhas, né? Os milagres de pomada. Eu costumo falar assim que os produtos tópicos, pomadas, essas misturinhas, elas não vão tratar rugas que foram produzidas por 20, 30 anos, né? Elas não vão fazer milagres. Mas esses produtos, os sérums, ácidos, clareadores, eles dão suporte ao tratamento que a gente faz no consultório. Infelizmente, produtos que a gente usa em casa não vão trazer o resultado de um Botox e um bioestimulador. Eles vão complementar. Então, claro, é importante sim a skincare, os cuidados diários, o uso do protetor solar. Tem gente que às vezes não tem condição de comprar um produto muito caro, tem sérum, um produto anti-ruga aí que custa 300, 400 reais. Mas se eu falo, paciente, você conseguir pelo menos comprar um bom protetor solar, já é um investimento. Ele é o básico e o melhor anti-rugas que a gente tem. Ele já evita a produção de rugas, de marcas de expressão, e ele vai complementar os procedimentos estéticos. Então, o básico funciona, mas como suporte. E, no caso, é mito, sim, eles causarem uma melhora tão importante nas rugas. Eles vão só complementar os nossos procedimentos. Doutora, eu mesmo me lembro que quando eu tinha 14 anos para 15 anos, eu já tinha bastante expressões, o famoso pé de galinha, entre aspas. Porque uma criança praticamente tão jovem já tinha essas expressões. Quais são o que causa isso em uma criança? Isso é comum mesmo em alguns casos. O que
justifica? Primeiro, genética, então fatores de risco familiares, às vezes você já tem essa predisposição dos pais ou avós. Segundo, é a cor e o tipo de pele. Peles mais brancas, infelizmente, têm mais marcas de expressão, envelhecem mais. Você pode observar pacientes negros, a pele é mais resistente, tem menos rugas, menos manchas. Os nossos tratamentos são um pouquinho mais fáceis para algumas doenças. Outras doenças em peles negras são piores, como melasma. É pior tratar um melasma em negro do que um branco. Mas os brancos realmente têm mais marcas de expressão. Então, tem a questão genética e a pele, o tipo de pele, justifica essa precocidade das marcas de expressão. Certo. Doutora, e preenchimento, igual você falou, e bioestimuladores, qual que é a principal diferença deles? É uma dúvida muito comum que eu recebo no consultório. Um complementa o outro. O preenchimento, eu falo que ele dá a arquitetura e os bioestimuladores, eles vão trazer a engenharia da pele. Então, um preenchimento com ácido hialurônico, que é o que o pessoal usa muito na harmonização facial, ele vem para complementar sulcos, ou seja, tratar aquelas profundidades que a gente tem nas olheiras, no famoso bigode chinês. Quando você quer fazer um contorno de queixo, de mandíbula, de lábio, ele vai volumizar. Agora, os bioestimuladores, não. Ele vai melhorar o estímulo de colágeno, como o próprio nome diz. Então, ele vai evitar uma queda facial, prevenir um envelhecimento de forma natural e duradoura. Então, um complementa o outro e são produtos diferentes. Doutora, e hoje, para você, quais são os procedimentos mais superestimados hoje pela mídia? Na verdade, todos os procedimentos estéticos hoje estão superestimados. Todo mundo está fazendo tudo está na moda e todo mundo quer fazer. Eu acho que o que mais o paciente precisa definir quando ele vai escolher o profissional é escolher o profissional que saiba indicar os procedimentos certos para ele. Não quer dizer que tudo que os famosos fazem ele pode fazer. Porque alguns procedimentos podem volumizar e a pessoa já tem um rosto mais bochechudo, cheinho, aí faz um procedimento que a atriz fez e para ela não fica legal, vai volumizar, deixar um rosto redondo, uma boca muito grande. Então, os procedimentos a gente tem que saber definir, indicar bem para qual paciente ele é mais indicado. E também a gente precisa decidir o momento certo de, às vezes, já partir para uma cirurgia. Então, às vezes a pessoa quer fazer procedimentos demais aqui na área dos olhos que pioram, piora a bolsa, tentando melhorar as ruguinhas, né? Então, às vezes, quando tem um excesso de pele, principalmente na área dos olhos, você precisa evitar o estímulo de procedimentos e já partir para cirurgias, como a blefaroplastia e o lifting de sobrancelhas. Então, na verdade, todos os procedimentos estão superestimados, todo mundo está exagerando, porque os profissionais estão perdendo a mão, né? Exagerando nas indicações e até tem alguns pacientes que até querem também um exagero, porque tá na moda, né? Infelizmente, a nossa busca hoje é tentar trazer procedimentos mais naturais. Eu falo para meus pacientes que menos é mais. A gente precisa fazer o mínimo possível para refinar, realçar a beleza sem mudar quem a pessoa é. E acaba tirando também um pouco dos traços, né, da pessoa. Tem casos de pessoas que têm que fazer até outra identidade. É verdade. Muda tanto que já não é mais reconhecível. É igual muitos artistas que nós já vimos, né? Então, assim, em vez de ficar uma coisa boa, um procedimento bacana, bonito, acaba sendo motivo de chacota para os outros, né? Tem pessoas de, às vezes, 80 anos querendo parecer uma pessoa de 50 anos. Eu acho que a medicina ainda não está fazendo milagre, né, doutor? Ainda não. Às vezes é melhor nascer de novo, né? Tem paciente que veio de um outro lugar e ele falou assim, nossa, eu fiz tanta coisa que até meu reconhecimento facial no celular não me encontrou mais. Eu tive que fazer um novo reconhecimento facial. As pessoas, elas precisam entender que a gente não pode perder a história dela, né? Perder quem ela é. A gente vai realçar, melhorar, só que o mínimo possível. As pessoas têm que estar dentro da idade que ela aparenta, só que as pessoas têm que ver que você está bem sem saber o que você fez. Certo. Doutora, vou te fazer uma pergunta agora um pouco polêmica. Uhum. Hoje, muitos profissionais, principalmente da área da saúde, farmacêuticos, enfermeiros, odontólogos, entre outros, eles estão realizando, assim, fazem um curso de especialização e realizam botox, alguns procedimentos. Esses profissionais assim, realmente são habilitados a fazer esses procedimentos? Bem polêmica essa pergunta mesmo.
Eu respeito todos esses profissionais. Eu respeito que realmente alguns fazem pós-graduações e cursos que são válidos. E outros não. Outros fazem curso de um final de semana para aprender a fazer o que eu aprendi em 3, 4 anos. Então, eu acho que não justifica, não é congruente. O que é perigoso é quando esses profissionais querem invadir demais a área médica e fazer procedimentos mais invasivos. A parte cirúrgica ou a parte que tem sangramento, tem complicações. Porque aí quando acontece uma complicação, um erro, uma obstrução, uma necrose ou até morte, aí os pacientes vão nos médicos, né, tentar resolver, e às vezes esses profissionais não estão habilitados para resolver as complicações, só fazer o procedimento, ganhar o dinheirinho dele e mandar para a gente. Mas eu respeito alguns que sabem resolver também. Então, aquele ditado, barato sai caro, na área da saúde e beleza não é diferente. Não, é exatamente isso. Muita gente procura só o que fica mais barato, mas ela não lembra que um procedimento não é só o produto que ela está pagando. Ela está pagando um conhecimento, a experiência, a estrutura física que vai saber receber esse paciente. Então, uma clínica que tenha suporte para uma emergência, para uma anafilaxia, com carrinho de parada, com medicação com adrenalina, para trazer uma melhora de uma possível alergia. Então, o paciente não está pagando um ácido hialurônico, uma toxina ou uma blefaroplastia, ela está pagando experiência clínica e um suporte que a gente tem que dar para o paciente para o resto da vida, né? E sem falar também que o paciente que ele faz esses procedimentos, né? Por exemplo, com você, é uma médica, né? Ali, né? Uma dermatologista especialista na área, né? Então, ele vai ter total segurança. Porque às vezes a pessoa fala assim, a doutora Rebeca cobra um valor X. Mas a minha amiga ali da skin ali cobra um valor bem pequeno. Vamos lá fazer com ela. Então, assim, é um perigo, né, doutora? Quais são os riscos, assim, que essa pessoa corre em fazer esses procedimentos, principalmente esses mais invasíveis, com qualquer pessoa? Nem digo profissional, mas qualquer pessoa. O primeiro risco é usar um produto não validado, né, fora da validade, ou um produto falso, que hoje está muito comum. Eu tenho muitos casos de outros lugares que fazem uma toxina vencida ou uma toxina falsa mesmo, um produto que não é verdadeiro. Às vezes a embalagem, o nomezinho é igual ao verdadeiro, mas ela comprou de forma clandestina. Então, usar um produto que não vai trazer um bom resultado, que pode trazer uma alergia. O segundo é a técnica, o operador que não conhece bem a anatomia do rosto, áreas de risco que a gente tem, principalmente a área dos olhos, a área do nariz, a área da boca, que são áreas que têm muitos vasos, nervos. Então, se a pessoa não conhece bem a anatomia, ela tem mais risco de causar obstrução de vaso através de um produto. Isso traz necrose, podendo perder uma parte do rosto. Pode perder nariz, lábio e até cegueira visual também. E na maioria dos casos, sabe que essas pessoas que realizam esses procedimentos têm ciência desses riscos? Será que eles já compram esses medicamentos já sabendo que não é um produto original, ou na maioria das vezes nem percebem? A maioria dos pacientes, não, dos profissionais que compram já sabem, porque depende muito do fornecedor. Geralmente tem os fornecedores certos que a gente conhece e nesses casos são produtos mais caros, porque são os produtos verdadeiros com a validade correta. E quem compra errado de forma clandestina, às vezes é só para fazer um marketing, mostrar no Instagram que está usando a marca tal, mas às vezes é um produto clandestino. E aí quem fica prejudicado é o paciente que nem sabe disso. Certo. Doutor, esses dias não, alguns tempos atrás, na época da política, não sei se você acompanhou, mas o Pablo Marçal falava muito dos seus concorrentes, né, que, seu comedor de açúcar, por isso está com essa cara feia. Açúcar em excesso realmente atrapalha assim, a pele, deixa a pele mais feia ou não tem nada a ver? Com certeza, pior assim. O açúcar é um alimento inflamatório, tudo que causa inflamação vai piorar a pele e envelhecer mais. O açúcar, ele inflama vasos e a pele. Então, ele quebra, isso tem estudos comprovando e artigos, que ele quebra o colágeno mais rápido. Então, a pessoa vai ter mais marcas de expressão, mais flacidez, mais inflamação e, às vezes, os procedimentos nesse paciente não duram tanto tempo igual nos outros pacientes. Então, o açúcar, sim, envelhece mais. E eu acompanho suas redes sociais e eu realmente vejo que você zela muito pelo natural, né? É muito interessante isso. Acho muito interessante que, além de ser um trabalho de excelência, né, não estou puxando a sardinha, mas todo mundo te acompanha, todo mundo sabe, mas eu vejo também procedimentos a nível cirúrgico mesmo, né, que sai até assim,
até sangramento, com tesoura, com instrumento cirúrgico, né? E na área, assim, da estética, existem pessoas que não têm uma formação adequada, que realizam também esses tipos de procedimentos, assim, de qualquer forma? Infelizmente, sim. Por exemplo, blefaroplastia, lipo de papada, que são procedimentos que têm um risco e nós temos que tomar cuidado. Eu falo que o medo é protetivo nesse caso. A gente precisa ter medo do que a gente faz porque a gente tem mais cuidado. E o problema de quem faz e não está preparado é porque não tem medo e vai fazendo de qualquer jeito. E esses procedimentos mais invasivos que sangram, igual blefaroplastia, lipo de papada, tem o risco como eu disse, da alergia, por exemplo, a um anestésico, que é uma coisa simples, tem risco de uma trombose, de uma hemorragia grave, da pressão abaixar ou subir e até de uma morte. Tem alguns procedimentos que tem necessidade de, por exemplo, os pacientes chegam em você tem que passar exames, né, para fazer o procedimento ou não? Sim, os casos cirúrgicos, principalmente blefaroplastia e lift de sobrancelha. Procedimentos estéticos é mais quando o paciente tem uma doença autoimune, como lúpus, as artrites reumatoides. Eu gosto de pedir exames antes para ver se a doença reumatológica está controlada, porque dependendo do caso, alguns procedimentos simples, como botox e bioestimulador, pode piorar uma doença reumática. E tem gente que não é médica e às vezes não sabe disso. E a gente precisa saber que pacientes com doenças autoimunes precisam estar estabilizados nas doenças para fazer procedimentos estéticos. Doutor, agora mudando um pouco de assunto, algumas pessoas também me perguntaram questão de valores. Eu creio que até às vezes no seu direct, né, no WhatsApp da sua secretária, qual o valor? Essa questão de valores é só presencial, né? Não tem como você falar um valor X sem avaliar um paciente. Né? É só presencial, porque também os protocolos são muito individuais. O paciente é só um botox, mas às vezes a quantidade é diferente, às vezes ele vai ter que fazer uma cirurgia. Mas nós temos procedimentos que variam de 500 a 25, 30 mil reais. Isso vai ser muito individual. Eu só consigo explicar isso para o paciente pessoalmente. Passar valor por WhatsApp é muito fácil. Às vezes a gente passa e o paciente não sabe entender o que está incluso naquele valor. Sim. E qual que é a indicação precisa para ele. Às vezes ele já pergunta qual que é o valor de X procedimento. Mas às vezes eu posso passar, mas não era o valor que ele precisava. Seria um outro procedimento, ou mais barato ou mais caro. Ou às vezes também o paciente vai querer fazer um botox, por exemplo. Às vezes nem tem necessidade, né, de realizar um botox. Exatamente. A maioria das vezes a gente nega o que o paciente foi procurar, porque não é aquilo que ele precisava. Eles acham ruim, na maioria das vezes? Não, eu quero fazer. Ele assusta, mas quando a gente explica, eles entendem. Muitas vezes a gente tem que dizer não, e eu acho que é o momento certo. Às vezes o paciente, eu já peguei 2 casos de paciente que já tinha feito um preenchimento labial comigo, fez um ml, eu achei que já ficou muito bonito, mas ela foi querendo colocar mais. E aí, nesse momento, eu disse não. Ela achou ruim na hora, mas eu expliquei porque se a gente colocasse mais, não ficaria proporcional ao restante do rosto dela. Ficaria uma boca muito exagerada, desproporcional aos 3/3 da face que a gente avalia todo o conjunto. E aí, o que aconteceu? Essa paciente foi em outro lugar, fez o que ela queria, mais um ml, e aí ficou realmente feio, ela não gostou, e ela foi até mim para eu tirar esse produto. Então, a maioria das vezes a gente tem que dizer não, mas é pro bem do paciente, porque não ficaria harmônico. Sim. Doutora, e a alimentação também julga muito, né? Como nós acabamos de falar sobre o açúcar, frutas, beber muita água, líquido, isso também ajuda bastante a pele, né? Ou com certeza. Não, com certeza influencia bastante a alimentação equilibrada. A gente falou do açúcar, mas tem um alimento também que piora muito a pele, que é leite, derivados do leite, porque o leite também inflama tanto quanto o açúcar, então ele pode trazer mais marcas de expressão, inclusive as famosas acnes, né? Deixa a pele mais oleosa, com mais cravo, mais acne. Então, o leite, ele é muito agressivo para a pele. Então, tudo que inflama, a farinha de trigo, né? Então, o excesso de massas, pão de queijo, também vira açúcar e inflama. A gente precisa priorizar alimentos mais anti-inflamatórios, antioxidantes. Então, frutas vermelhas, né? Principalmente morango, framboesa, essas coisas. E frutas mais que hidratam mais a pele. E só reforçando, doutora, você falou agora há pouco um certo ponto que eu achei interessante, que eu não sabia. Então, tem certos casos de linhas de expressões que nem com botox resolve mais? Sim. Quando o paciente demora muito fazer o botox, quando na verdade nunca fez, e tem marcas que são os vincos,
que são muito profundos, que são aqueles que aparecem quando a pessoa já não faz expressão. Aquelas marcas que aparecem quando a gente movimenta, então levanta a sobrancelha, cara de bravo, sorri, essas saem. E aquelas que aparecem quando você não está fazendo nada, já são vincos, são profundas, elas não saem mais. O Botox vai superficializar, mas já não conseguem tirar. Então, por isso que a gente fala que o Botox também é preventivo, para não deixar as marcas virarem vincos. E o que é o Botox Baby? Botox Baby é só uma técnica que a gente muda. Então, a gente vai aplicar menos produto, porém em pontos mais prioritários, para a pessoa conseguir ter uma movimentação facial, ou seja, vai estar mais natural, só que uma quantidade menor de produto. Mas ele não é indicado para todo paciente. Ele é indicado para pacientes mais jovens, que não têm tantos vincos, que na verdade só querem prevenir de forma natural. Pacientes que já têm mais marcas de expressão, com mais de 35, 40 anos, aí já é o Botox tradicional. Jovem a partir de qual idade? A partir de 20 anos já pode fazer o Baby Botox. Quando fala em Baby Botox, 15 anos, 16 anos. Eu já fiz uma paciente de 18 anos, mas é porque era um caso parecido com a sua história, né? Ela tinha marca de expressão desde novinha, muito branquinha, e ela tinha 18 anos, a gente já fez. Então, a partir de 18 anos, dependendo da necessidade, pode fazer. Então, quando o Botox não tem mais um resultado, aí o que tem que fazer? Caso cirúrgico? Não, aí a gente vai associar lasers mais agressivos para tentar estimular mais colágeno, tentar tirar essa pele que está marcada e estimular uma pele mais lisa. Laser agressivo que eu falo são lasers que praticamente queimam a pele de forma superficial, porém de forma segura. Por exemplo, o mais conhecido é o laser de CO2, né? Que é um laser que realmente é mais forte, porém, se você saber usar bem a potência e indicar, é um laser muito bom para pacientes que têm a pele mais branquinha e que têm marcas que não saem com Botox. O laser ajuda bastante, associado a procedimentos da medicina regenerativa, que hoje em dia a gente está usando muito, que são procedimentos injetáveis como exossomos, PDRN, que vão potencializar o estímulo de células tronco de colágeno. Certo. Doutora, então a questão nem cirurgia plástica resolveria? Na área da testa, não. Ele melhora, a cirurgia plástica vai ajudar na região mais da bochecha, aqui para melhorar esse contorno facial. Agora, se a paciente ou o paciente quiser um procedimento que realmente estica a pele, você pode fazer um lifting total. O que é o lifting total? Com um cirurgião plástico, isso eu já não faria. Que é um corte aqui na testa, aí descola toda a pele e justamente puxa. Aí suavizaria algumas marcas que não saem com Botox. Doutora, e vamos falar um pouco sobre o câncer de pele. Como que a pessoa, assim, quais são os primeiros sintomas, né, de um câncer de pele que a pessoa pode adquirir? Às vezes a pessoa olha, tem uma espinha grande, eu acho que é câncer de pele. Mas não é bem assim. Quais são os primeiros sintomas de um câncer de pele? É uma boa pergunta, porque, na verdade, o câncer de pele nem sempre tem sintomas. Não dói, não coça, você não sente, você só percebe. Primeiro, uma feridinha, uma lesão que não cicatriza, um machucadinho que não está cicatrizando, pode sangrar. Ou uma pinta estranha que era de uma cor e está mudando de cor e está crescendo mais. Ou uma lesãozinha que está parecendo uma verruguinha, mas ela está mais brilhosa, mais rosada. Então, você, na verdade, vai ter que perceber a lesão, porque você não sente nada nela. Não tem sintomas, isso que é o problema. Então, se você percebe uma lesão que está estranha, principalmente a partir de 35, 40 anos, que tem mais risco, é necessário ir no dermatologista para fazer avaliação com a dermatoscopia, que é um aparelho em que a gente usa na avaliação, que ele faz um zoom da lesão e já te dá sinais sugestivos para a gente. Se é realmente uma lesão cancerígena ou não, se tem necessidade de biópsia ou não. Porque hoje nem tudo que a gente pensa que é Botox, a gente já tem que ir lá e cortar. Então, a dermatoscopia nos ajuda a fazer um diagnóstico precoce e tirar realmente o que precisa ser tirado. E, nesse caso, realmente tem que ser com um médico especialista na área mesmo. Na área, exatamente. Não sair procurando qualquer pessoa por aí. Ou só ver uma verruguinha, vai lá num lugar de esquina e já tira a verruguinha, e às vezes gera um câncer de pele. Você poderia ter que mandar para uma biópsia para confirmar, porque se for um câncer de pele, você tem que acompanhar, tirar o restante da lesão que ficou, acompanhar a cada 3 meses, porque quem tem câncer de pele uma vez tem risco de ter várias vezes, ter uma recorrência da lesão. Mês depois de curado? Mês depois de curado. Na verdade, o câncer de pele, ele não tem uma cura, ele tem controle. Quem tem uma vez tem risco de ter outras lesões. Graças a Deus, o câncer de pele, ele, mesmo sendo o mais comum dos cânceres, ele é o que é o mais benigno. Então, é o que menos mata. Então, a gente tem 3 tipos de câncer de pele.
o carcinoma basocelular, espinocelular e o melanoma. Dos 3, o único que mata é o melanoma, porque ele causa metástase, mas graças a Deus ele é o mais raro. Os mais comuns não matam. O importante é tirar de forma precoce para não crescer a lesão. Certo. Doutora, vamos falar um pouco agora sobre harmonização facial. O que é harmonização facial? A harmonização facial veio com esse nome antes falando só sobre os preenchimentos. Então, quando a pessoa saía fazendo um monte de preenchimento, olheira, nariz, boca, bochecha, fez a harmonização facial. Só que aconteceu que esse nome foi, na verdade, virou demonização facial, né? Por causa dos exageros, dos preenchedores. Hoje a gente está falando harmonização, mas quando você sabe indicar vários procedimentos para a pessoa ficar bem natural. Então, ela pode fazer um pouquinho de preenchimento na boca, um botox e um laser no rosto. Ela fez uma harmonia. Então, a harmonização facial é indicar os procedimentos certos que esse paciente precisa para harmonizar o rosto de forma natural. Não necessariamente vai ser só preenchimento. Esses dias eu estava vendo uma entrevista até com o Reinaldo Giannichini, e o entrevistador perguntou para ele: o que você acha hoje em dia, né, da beleza das pessoas? Ele disse que está todo mundo, né, parecendo um boneco. O que você acha disso? Todo mundo igual, né? Muita gente fazendo as mesmas coisas em todo mundo. Então, todo mundo está procurando a bochecha, né? Aqui grande, a boca grande, a testa lisa congelada, que a pessoa nem consegue movimentar, né? E a cara muito branca. Então, tá todo mundo igual, porque todo mundo tá indicando os mesmos procedimentos para todos. Mas você acha realmente que as pessoas estão perdendo cada vez mais a identidade devido a esses exageros de procedimentos? Com certeza, a gente vem numa era que todo mundo tá querendo sair do natural e mostrar realmente que faz as coisas. Antes as pessoas não gostavam de mostrar que faziam procedimentos, né? Agora muita gente quer mostrar que realmente faz e que tem procedimento estético. Mas eu tô vendo uma coisa que tá diferente. De um ano para cá, eu já tô vendo mudar. Eu tô vendo muita gente me procurar justamente querendo o contrário, porque exagerou tanto a demonização facial que eu tenho recebido pacientes falando: doutor, agora eu não quero ficar igual esse povo, eu quero menos bochecha, menos boca, eu quero o mais natural possível. Então, acho que a gente vai entrar numa era que hoje vai começar a tirar o excesso de procedimentos, tanto que a gente tá vendo muito artista tirando o produto, né, fazendo aplicação de enzima para degradar o ácido hialurônico. Então, acho que a gente vai começar a partir de agora uma era que as pessoas vão voltar mais para o natural e tirar o excesso de procedimentos. Isso é muito bom. Doutora, teve 2 casos de 2 artistas, não sei se você acompanhou, bem famosos, né, que eu não vou citar nome, claro, que fizeram e foi motivo de meme em todo lugar. E assim, eu não entendo, porque geralmente essas pessoas, né, às vezes um dos melhores lugares, né, um dos médicos mais caros, né, e mesmo assim ainda faz uma coisa que não fica legal. É porque, às vezes, infelizmente, o profissional até sabia que ele não precisava, mas quer atender, às vezes, o pedido do paciente, que isso é muito comum. Tem gente que já chega pedindo aquilo, já chega querendo pele muito esticada, bochecha maior, e, às vezes, por ser um famoso, às vezes o profissional não consegue dizer o não que precisa ser dito, né? E perder o paciente. E às vezes envolve muito dinheiro também, né? Exatamente, a pessoa quer aproveitar a oportunidade e tem o medo de dizer não. Mas no seu caso, você diz não sem problema. Sem problema. Se eu você prefiro... vê que é um procedimento que não tem necessidade, que não vai ficar legal, você já fala não. Eu falo, não, eu prefiro ter o risco de perder o paciente do que só aceitar o pedido e fazer e depois ficar um resultado ruim e é o meu nome que vai estar no jogo. E aí a pessoa vai falar: foi a doutora Rebeca que fez. Não é isso que eu quero. Eu quero que meu nome esteja no jogo quando tiver um resultado bom. Então eu prefiro dizer não e arriscar perder uma paciente do que eu fizer só porque ela pediu e eu achei que não era o que seria legal. E às vezes vai trazer uma complicação maior para mim. E quais dos 2 procedimentos eles são mais invasíveis? A harmonização facial ou o botox? Ou são a mesma? Na verdade, o botox é um tipo de harmonização facial, porque o botox ele vai harmonizar o terço superior da face. Então, ele vai tirar as marcas de expressão da testa, ruga do bravo e dos pés de galinha. Então, ele é um tipo de harmonização facial. E todos os procedimentos da harmonização facial, que é o botox, preenchimento e bioestimuladores, são os 3 principais que estão na harmonia facial, eles são semi-invasivos. Eu não vou falar muito invasivos, porque invasivos mesmo é cirurgias mesmo. Então, esses 3 procedimentos da harmonização facial, eles são feitos com agulhas e cânulas. Então, eles são semi-invasivos. Os que não são invasivos é laser e um peeling.
Mas aqueles procedimentos que, chega açúcar para frente, seu nariz assim, é harmonização? Isso? É harmonização porque é o preenchimento. Então, quando você quer aumentar e fazer uma protusão do queixo, nariz, mandíbula, boca, é o preenchimento facial com ácido hialurônico. Doutora, também teve outra pergunta que pediram para te fazer. Pergunta a doutora Rebeca se ela faz cirurgia de orelha de abano sem corte. Eu não faço. Eu acho que o resultado não é muito definitivo. Eu já vi colegas que fez e tiveram complicações a longo prazo. Então, a orelha saiu, voltou do lugar, que são às vezes só com pontos, com fios de PDO mesmo. Então, às vezes o paciente fica com dores crônicas. Então, os procedimentos de cirurgia de abano sem corte não são definitivos e podem trazer complicações com os anos. Doutora, e muita dúvida também que as pessoas têm, esses procedimentos cirúrgicos, estéticos, deixam algum tipo de cicatriz visível? Ótima pergunta. Os procedimentos cirúrgicos, no caso, os que eu faço, que é a blefaroplastia, a lipo de papada, cicatriz fica, porque é impossível fazer uma cirurgia com corte se não tivesse e não ter cicatriz. Mas é uma cicatriz mínima, uma cicatriz que tem cortes discretos, por exemplo, na blefaroplastia, o corte fica na dobra natural dos olhos, é uma pele boa para cicatrizar, então ela fica bem discreta e às vezes praticamente imperceptível, do mesmo jeito da papada. Então as cicatrizes ficam, porém discretas, as pessoas às vezes nem percebem. Esses procedimentos são definitivos ou sempre tem que ir lá dar um retoque, algo assim? A blefaroplastia é definitiva, a menos que você faça muito jovem, com 20, 30 anos. Aí você vai continuar envelhecendo, vai ter que fazer depois com 60 anos. Mas se você fizer a blefaroplastia a partir de 35, 40 anos, é uma vez na vida só. A papada depende. Às vezes vai ter que fazer um retoque se a pessoa engordar. Então, a papada depende muito do peso da pessoa. Se ela emagrece, a papada mantém marcadinho o pescoço. Agora, se ela engorda, a papada volta, às vezes vai ter que refazer a cirurgia. Sim. E tem outra pergunta também. A doutora Rebeca Costa atende plano de saúde? Não atendo, só particulares. A gente tem um desconto especial para quem tem plano de saúde, mas é só consulta particular com desconto para os convênios. Geralmente também esses procedimentos estéticos, planos não cobrem, né? Não cobrem, infelizmente. Tudo que é estético, eles entendem que não é importante para a saúde e os convênios não cobrem. Mas realmente não é importante para a saúde ou tem alguns procedimentos que realmente vai unir o útil com o agradável? Vão melhorar a aparência e também vai trazer algum benefício para a saúde? Olha, se você fizer esse procedimento, você tem que fazer esse procedimento. Existem esses procedimentos ou não? Alguns, até o convênio pode, dependendo do convênio, eles cobrem, como a blefaroplastia, dependendo, se for um paciente mais velho, que o excesso de pele está atrapalhando a visão, ou seja, tem a questão funcional da visão, alguns convênios cobrem sim, e os pacientes conseguem fazer por plano. E cirurgias, por exemplo, de câncer de pele, que tem risco à saúde, também alguns convênios cobrem. Agora, o que os convênios realmente não cobrem é botox, preenchimento, os procedimentos da harmonização facial, eles não cobrem. Então, nem todos os procedimentos estéticos são, assim, apenas por beleza. Tem alguns procedimentos que realmente... Tem a questão funcional. Tá. Uhum. Então, as pessoas, às vezes... Como funciona a questão, igual você acabou de falar da visão? Eles não enxergam bem devido ao excesso de pele? Exatamente. Que é a blefaroplastia que a gente indica. Então, a paciente que tem muita pele, está sem sensação de peso e está com dificuldade exatamente para enxergar, para abrir os olhos de forma total, diminui a amplitude lateral porque tem uma pele tampando aqui, e isso tem um prejuízo funcional da visão. Então, nesse caso, alguns convênios cobrem a cirurgia. É igual a questão da cirurgia que o pessoal tira, às vezes, um pedaço do nariz, né? Porque às vezes atrapalha respirar. Então é mais ou menos nessa Exatamente. Nessa linha. Entre a parte cirúrgica, estética e funcional também. Sim. Doutora, e vamos falar um pouco agora sobre cabelo. Cabelo e pele são duas coisas que andam juntas ou são coisas separadas? Por exemplo, se meu cabelo está bonito, minha pele também está bonita. Ou não tem nada a ver com isso? Não, é bem diferente. Muita gente tem, na verdade, a pele muito boa e queda de cabelo. E a questão do cabelo, ela tem muitas interferências externas. Então, tem a questão genética, que causa a famosa calvície ou alopecia androgenética, que tem tanto em mulheres quanto homens. Então, os homens que têm a calvície têm a entrada, né, com a perda
de cabelo na frente ou na coroa aqui em cima. E as mulheres que têm a calvície têm uma rarefação de pelos aqui em cima. Então, a questão do cabelo entra a genética, entra a questão da sua rotina e seus hábitos de vida. Então, o estresse dá muita queda de cabelo, deficiências de vitamina D, zinco baixo, dá queda de cabelo, anemia, doenças que dão queda de cabelo, doença de tireoide, doenças autoimunes, outras doenças que diminuem a absorção de vitamina. Então, o cabelo a gente tem muitos fatores externos, tanto genética quanto hábitos de vida. E a pele depende muito também da genética, mas dos cuidados que essa pessoa tem, da sua rotina, se a pessoa pega muito sol ou não, se a pessoa tem uma predisposição de acne. Então, não necessariamente a pessoa que tem um cabelo bom tem uma pele boa também. Então, é meio que não anda junto, certo. Bem separado. Você falou em estresse, aquele ditado que estresse causa rugas, é verdade? É verdade, porque o estresse, ele aumenta a oxidação de colágeno, então tem mais quebra de colágeno, a pessoa não dorme tão bem também, né? Então tem mais rugas e mais flacidez. Doutora, e se você pudesse, assim, eu sei que são vários, indicasse frutas, alguns alimentos que sejam bons para a pele? Para a pele, tudo que tem estímulo de colágeno, principalmente proteína. Então, tem que comer proteína sempre, todos os dias. Então, ovos, carne branca, carne vermelha, né? Tudo que tem proteína vai estimular colágeno e vai ajudar na flacidez. Para a questão de acne, evitar o que eu até já citei, leite e açúcar. Para a questão de qualidade de pele, priorizar alimentos antioxidantes. Então, alimentos todos vermelhos e verde escuro. Então, beterraba, né, morango, uva, folhas escuras, brócolis, couve. E, então, na verdade, entra salada e frutas. E evitar farinha, né, tudo que tem farinha, massa, carboidrato, açúcar e leite. E atividade física também ajuda na saúde da pele também? Com certeza, ajuda porque ajuda no estresse, né? Porém, a gente tem um adendo. A gente tem que saber que realmente o excesso de atividade física, pessoas muito atletas, que correm muito, tem uma flacidez mais aumentada. Hoje eu tô percebendo muitas pacientes que hoje aumentou, muito pacientes atletas, né, que fazem muita atividade física de corrida, que elas estão ficando mais flácidas que o normal, porque o rosto tá caindo muito, o colágeno tá sendo perdido de forma mais rápida. Então, essas minhas pacientes atletas, eu tenho que fazer procedimentos que estimulam o colágeno 6 em 6 meses, porque a flacidez vem de forma mais rápida. Então, depende da quantidade de atividade física. Então, nada de mais, nada de menos. É o equilíbrio. É o equilíbrio, né? Doutora, e voltando um pouco ao assunto do cabelo, você disse que tem certas ocasiões que o Botox já não ajuda mais. E hoje tem aquele famoso produtinho de spray, que a pessoa, né, diz que estimula o crescimento do cabelo. Qual certo ponto ali que esses produtos que você usa, ou vitaminas que você toma, já não fazem mais efeito? Certo, então esses produtos, que é o famoso minoxidil, né? Ele estimula o nascimento de cabelo, mas ele não trata a queda de cabelo. Então a gente tem que tratar o cabelo estimulando o nascimento e tratando a queda. Então não adianta usar o minoxidil para nascer se você não está tratando a causa. Essa causa pode ser genética, hereditária ou pode ser deficiência de vitamina. Então a gente tem que investigar a causa dessa queda de cabelo para tratar os dois pilares. Então, o minoxidil eu não sou nada contra, inclusive eu prescrevo muito, tanto tópico quanto oral, comprimido. Na verdade, eu priorizo o oral, eu acho mais efetivo do que o tópico. Mas tem que ser ele com outros remédios que tratam a queda, que trata a queda tanto de forma do controle da testosterona genética, quanto estimula o nascimento de novos fios. Então, você tem que tratar a queda e estimular o nascimento dos fios. É importante falar que, porque você também trata, né, do cabelo também, né? Com certeza, eu também gosto muito de tratar a parte capilar. Já fiz muito tempo transplante capilar, hoje eu já estou saindo mais do transplante, indicando para colegas e focando mais na parte facial mesmo, mas eu ainda trato de forma clínica as doenças de couro cabeludo e de cabelo. Então você já você faz transplante capilar? Fazia transplante capilar, agora eu tenho os meus parceiros e estou focando mais na parte facial, mas eu ainda gosto muito de tratar cabelo, tanto
homem quanto mulher, mas a parte clínica hoje a gente tem muitas opções de medicamentos, de aplicação de remédio, né, que eu faço em consultório, que é o que a gente chama de mesoterapia capilar, que é um procedimento que eu aplico remédio no couro cabeludo para estimular cabelo, e isso às vezes posterga um transplante capilar. Então, se alguma pessoa, mulher, homem, quiser tratar o cabelo, pode procurar a doutora Rebeca. À vontade. Gosto muito de tratar cabelo também. Né? Doutora, e dá para arriscar um valor, assim, hoje em dia no mercado, um valor de transplante capilar? Vai depender. Aqui no Brasil, vamos colocar aqui em Anápolis. Aqui em Anápolis, sim. Aqui em Anápolis, a média de transplante capilar é de 15 a 28 mil, mais ou menos. Vai depender muito da quantidade de cabelo que o paciente vai precisar, se ele tem uma boa área doadora. A área doadora é a parte aqui de trás da nuca, que é onde a gente tira o cabelo para pôr na área receptora. Então, se ele tiver uma boa área doadora e um couro cabeludo saudável, e tiver uma área pequena para receber cabelos, é uma média de 15 a 20 mil. Agora, se for uma área maior, mais calvo, pode chegar até 25, 30 mil. E na lateral também serve como área doadora ou só atrás? Serve também. Se tiver fios viáveis, ela serve como doadora. O transplante capilar é definitivo? Porque tem pessoas que dizem que tem que fazer 2 anos, 5 anos, ou não? Não é definitivo. Tem que estar fazendo, às vezes, um retoque. Tem gente que às vezes faz só uma vez na vida e já é o suficiente. Mas isso, às vezes, a pessoa já faz com mais de 40 anos e não tem uma área calva tão grande. Agora, se o paciente já ainda é novo, tem 25, 30 anos, já é muito calvo, vai fazer um transplante capilar agora, mas daqui 5, 10 anos vai ter que fazer novamente. Porque a calvície é uma doença que não tem cura, ela tem controle. Então, os cabelos que foram implantados não caem, mas ele vai continuar tendo queda de cabelo dos cabelos que ele já tinha antes. Vão enfraquecendo, né? Vão enfraquecendo, então vai precisar de mais fios futuramente. E tem certos casos que não tem o que fazer? Por exemplo, olha, no seu caso, nem com transplante resolve. Tem casos, principalmente pacientes mais velhos, depois de 55, 60 anos, né? Porque às vezes a área doadora já não é tão suficiente para extrair fios. E quando é uma área calva muito grande, quando não tem da coroa para frente, não tem nada, são áreas que às vezes já não tem suporte para transplante capilar. Os médicos dizem que aquela área que brilhosa já é a área que realmente não nasce mais cabelo. Exatamente, já não nasce. Quando você vê uma pessoa com calvície, bate aquele brilho ali naquela coroa ali, então quer dizer que é um caso grave que às vezes já não tem suporte mais para o transplante capilar. Nem com implante? Não. Aí, às vezes, ou a pessoa aceita, ou ela pode usar próteses, né? Hoje a gente tem muita prótese capilar natural que pode similar um cabelo verdadeiro. E fica bom, né? Fica. Tem uns que, dependendo, né, da qualidade, que ficam bem naturais. É só tomar cuidado com as piscinas. Que é na piscina ou na academia quando deita, né? Eu tenho um menino de 8 meses, ele às vezes puxa o cabelo da gente e fala, se eu tivesse, eu corria o risco de sair. Ia perder. Isso mesmo. Doutora, e você falou que pessoas às vezes mais idosas, 55 anos, 60 anos, eles geralmente, às vezes, não tem muito o que fazer, né, na parte da estética, né, no cabelo, questão do cabelo. E você já passou por essa situação? É constrangedor, assim, tanto para o médico quanto para o paciente? Às vezes a gente sai cabeça baixa, uma coisa assim, triste. É constrangedor para vocês trabalhar com esse tipo de situação? De ter que falar para um senhor, para uma senhora, falar, olha, não tem jeito mais, não tem como. Como é que é isso? É muito frustrante. Eu tive 2 casos só até hoje, mas eu fiquei muito frustrada por não poder entregar algo que eu poderia ajudá-lo, mas eu precisava ser verdadeira com ele. Porque às vezes a gente cria expectativa, dá certo, dá pra gente tentar. Mas assim, eu sei que é uma expectativa que pode ser frustrada. Às vezes ele investe dinheiro, tempo e não tem o resultado que ele queria. Então eu prefiro ser honesta e verdadeira e falar realmente o que compensa ou não, do que eu criar expectativa e ele ficar frustrado comigo. Certo. E tem pacientes que são muito teimosos, né? A médica fala que não tem como e ele vai em um, vai em outro, até achar um que pega o dinheiro dele de uma forma, entre aspas, fácil, né? Isso, que faz o que ele quer, na verdade, né? Mas aí depois ele pode ter uma complicação a longo prazo, porque aí ele vai questionar que não teve o resultado que ele queria. Eu acho que é pior. É bem pior, né? Se a pessoa falar... Então, o melhor é falar que não tem como, é isso. É ser verdadeiro, né? Ser sincera. Isso também é ser profissional também, né, doutora? Eu acho, é ético, né? Porque nós precisamos de falar a realidade que essa pessoa não vê. A gente precisa mostrar a realidade para ela.
E quem cuida da beleza da doutora Rebeca? É a doutora Rebeca? É, exatamente. Tanto a parte de cuidado da minha pele e alguns procedimentos eu faço em mim mesmo. Procedimentos igual o Botox, um bioestimulador. Agora, procedimento igual, às vezes, se eu quiser fazer um preenchimento de mento, que eu faço em mim de vez em quando, a cada 2 anos. Aí eu tenho colegas, que aí a gente troca serviço entre nós, porque tem coisa que não dá pra gente fazer na gente mesmo, não. Não dá, né? Mas não assim, dá. eu tô até pensando que o Botox, você mesmo aplica assim? Eu mesmo, eu vou de frente ao espelho, faço a marcação, tem que estar bem anestesiada, porque se a gente sentir dor, a gente mesmo fica com dó, a gente tira a agulha, sem querer a gente tira. Então eu tenho que estar bem anestesiada, que aí eu não sinto tanta dor e eu consigo olhar em frente ao espelho e ir aplicando bem devagarzinho. Mas ele é um procedimento dolorido, o Botox? O Botox é um pouco. É muito dependente da dor da paciente, do paciente. Tem alguém que tem gente que tolera sem anestesia, sem gelo, sem nada. E tem gente que, assim, eu preciso anestesiar 1 hora, colocar gelo, colocar vibrador. É porque são vários pontinhos, ou seja, várias agulhadinhas. A agulha é muito pequenininha, a agulhinha de insulina. Mas acaba que incomoda um pouquinho, a agulhinha arde o produto. Então, a dor é muito relativa. Doutora, e esses procedimentos, não vamos falar, Botox e harmonização facial, são totalmente 100% apenas estético ou não? Não, ele tem a questão funcional. Até o Botox, ele tem a indicação também para enxaqueca. Tem gente que a gente aplica o Botox em algumas áreas estratégicas que ele traz melhora de dor de cabeça, de enxaqueca. Exatamente. Mas por quê? O que influencia? Porque o Botox, ele age na área muscular. E a enxaqueca geralmente tem a dor dos músculos do couro cabeludo. Então, se você aplicar em áreas musculares estratégicas aqui na região temporal, você melhora a enxaqueca. Ele também trata bruxismo. Tem muito dentista que aplica o Botox para bruxismo. Aqui na região do músculo da mordida, do masseter, ele melhora o músculo, então ele relaxa a musculatura e melhora o bruxismo. Ele melhora também hiperidrose, ou seja, o excesso de suor nas axilas. Então a gente também consegue aplicar o Botox em axila, mão, pé, em pessoas que têm um suor excessivo e controlam o suor. Então dizer que o Botox é apenas para eliminar rugas de expressão? Não. Linhas de expressão, não é. Não, ele também tem área de tratar. São informações bastante interessantes, porque eu particularmente não sabia. E tem pessoas que eu conheço que têm bruxismo, e eu acho que nem sabia também dessa informação. É verdade, é pouco divulgado, né? Só divulga a parte estética, infelizmente. E geralmente os pacientes que têm essas queixas de bruxismo, enxaqueca e suor excessivo, que fazem Botox, eles ficam muito satisfeitos. Eles preferem pagar e fazer todo ano, porque aí a durabilidade é 1 vez por ano, já dura mais tempo. Sim. 1 vez por ano e não ter esses incômodos do que ficar sofrendo. Doutor, é muito, assim, eu ouso dizer, não sei, mas eu quase não vejo, assim, nunca vi, particularmente, talvez um odontólogo falando, olha, faz um Botox que vai melhorar o seu bruxismo. É pouco divulgado por eles, né? É mais quem atua mesmo na área de tratamento dentário, que não fica só na estética, né? Sim. Mas bucomaxilo geralmente indica bastante. Ou dentistas que já são especialistas em bruxismo, já é uma indicação precisa deles de bruxismo. Então, a pessoa que tem um bruxismo tem que procurar um odontólogo especialista na área. Isso. Não qualquer um. Não qualquer um odontólogo, porque tem uns que não gostam de atuar nessa área. Mas nós, dermatologistas, também podemos aplicar na região para tratar bruxismo. Eu já tratei uma paciente minha que ela fez Botox no terço superior e tinha bruxismo, eu apliquei na área estratégica do masseter e melhorou o bruxismo. Então, se for um bruxismo leve, nós dermatologistas fazemos. Se for um bruxismo mais avançado, aí é melhor procurar um bucomaxilo ou um dentista especialista na área. Nossa, interessante. Então, até enxaqueca pode ser curada com Botox? Pode, exatamente. Então, às vezes, a pessoa fala, vou fazer um Botox para melhorar a enxaqueca. Engraçado, né? Doutora, questão também, igual eu te falei, se a pele e o cabelo, né, são coisas que andam juntas. Tem muitas pessoas que dizem que, eu vou tomar vitamina aqui pro cabelo e também, assim, vai ajudar a melhorar a minha unha. Tem alguma relação entre o cabelo e unha? Tudo a ver, boa pergunta. Tudo que melhora o cabelo vai melhorar a sua unha. São as mesmas proteínas, porque a unha é uma queratina. Então, ela tem a mesma demanda do seu fio de cabelo. Então, se você tá com queda de cabelo, sua unha deve estar fraca, porque alguma vitamina que tá baixa, tá deficiente para as duas, você tá com unha fraca e cabelo fraco. Então, se você tratar o cabelo, consequentemente, sua unha vai melhorar. São as mesmas vitaminas. Doutora, fala um pouco também sobre os alimentos que
você não indica de jeito nenhum, você não indicaria, não indica para a pessoa que quer ter uma pele bonita, saudável, aliás, uma saúde em si, né, saudável. O campeão é o açúcar, o leite, e lembrar que tem uma vitamina, que muita gente acha que toda vitamina faz bem, mas é o excesso da vitamina A piora o cabelo e a unha, tá? Então, é importante vocês sempre verificarem nas rotulagens dos medicamentos que o excesso da vitamina A pode causar queda de cabelo. Então, nem toda vitamina é benéfica para o cabelo e para a unha. Doutora, e eu acho que a maioria das pessoas já passaram por isso. Eu tenho 25 anos, mas eu tenho uma colega que tem 30, 35 e ela parece ser mais jovem que eu. O que está acontecendo? Tem algum segredo, assim? Ou pode ser procedimento, ou genética? Se não tiver procedimento envolvido, porque sim, o procedimento às vezes vai deixar a pessoa mais nova, né, que é de 25. Se não tiver procedimento relacionado, a questão genética conta muito, como eu disse, depende do tipo de pele, do que você tem no seu histórico. A rotina, então a pessoa que não dorme bem, dorme mal, né, é muito estressada, ansiosa, ela vai envelhecer mais rápido. A pessoa que não pratica atividade física de forma equilibrada ou que se alimenta mal, ela vai envelhecer mais rápido. Tanto que eu tenho pacientes, principalmente homens, que às vezes tem uma rotina de trabalho muito intensa, que não dormem bem, às vezes aquele trabalho noturno, que trabalha a noite toda, ou até profissionais da área de saúde, técnicas de enfermagem que dão plantão à noite, elas envelhecem muito mais rápido do que quem dorme bem. Então, o sono à noite é muito importante para a questão do envelhecimento. Então, boa pergunta. A pessoa que trabalha à noite, no terceiro turno, vamos colocar, isso também atrapalha Isso não é bom para a saúde, não é bom para a pele? Isso é nítido. Eu tenho um paciente até de outra cidade, eu vi ele essa segunda-feira. Ele trabalhava numa empresa e ele tinha um trabalho noturno, trabalhava 5 noites seguidas, folgava uma. E a gente fazia botox todo ano e ele sempre voltava com mais marcas de expressão que o normal. Na verdade, em vez de melhorar, estava mantendo. E aí eu fiquei 2 anos sem vê-lo. Essa semana eu o vi e eu falei, nossa, mas você tá bem, você tá sem botox, mas você tá mais com a cara esticada, mesmo as suas rugas não pioraram. Ele, doutor, eu tô dormindo agora, né? Eu troquei de trabalho, tô dormindo a noite toda. Pra você ver a diferença. Então essa questão faz toda a diferença. Dormir bem, ter uma vida, como diz, sem muito estresse, que hoje em dia é muito difícil. É muito difícil. Você tem que saber lidar com o estresse, na verdade. Isso. Então, assim, isso aí tem toda influência, né? Tanto no com cabelo, certeza. quanto na pele, na saúde, você leva uma vida leve, né? Saudável, bem com a família, bem com todo mundo. Sim, a sua rotina de vida interfere 100% na sua estética. Doutora, aonde fica seu consultório? Qual o nome da sua clínica? Eu atendo no Jundiaí, na Avenida São Francisco, naquele prédio comercial São Francisco Tower. Tem a clínica que chama Leal Institute. Eu atendo lá, mas como é por horário agendado, não é só chegar lá, a gente agenda tudo por WhatsApp antes, eu tenho os horários de atendimento específicos. Pode chamar no Instagram, no direct ou no link da bio do meu Instagram, que tem um contato da minha secretária que ela agenda o horário para consulta. Certo. Então, se a pessoa quer ficar mais bonita, com a pele mais jovem, sem perder o natural, só procurar a doutora Rebeca. Exatamente. Vou deixar a pessoa bem sem saber o que ela foi feita. Doutora, muito obrigado pela sua participação, tá? Muito gratificante as suas informações, seu conhecimento, tá compartilhando com a gente, tá? Eu agradeço o convite. Eu fico muito feliz por poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que às vezes muita gente não sabe, pode acrescentar, né, na rotina diária. E é sempre um prazer poder conversar sobre essa área que eu amo tanto. Sim, e fica um alerta aí, pessoal. Cuidado com quem vocês procuram para fazer alguns procedimentos, principalmente procedimentos muito invasivos. Com certeza. Doutora, boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada.